Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos encontrar uma seção que aborda primariamente o primeiro discurso de Moisés, no qual ele apresenta aqui um retrospecto histórico sobre a orientação dada pelo Senhor, e também nós encontraremos aqui uma exortação para que o povo fosse obediente à lei do Senhor. No capítulo 1, há uma introdução ao livro, que é dos versículos 1 ao 5, seguida pelo retrospecto de Moisés acerca da orientação dada pelo Senhor, desde Horebe até Cádiz. Eu grifei aqui os versículos 10 e 11, porque achei interessante. Olha que coisa linda. Diz: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Isto aqui é o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, quando o Senhor chama Abraão lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. Farei da tua descendência uma multidão como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Então o Senhor cumpriu. Moisés está dizendo: hoje vocês são já esta multidão. Agora o versículo 11, olha que coisa mais linda. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. O povo era grande, mas Moisés sabia que aquilo era somente o início do que Deus ainda tinha para fazer. Que seja uma profecia para a tua vida, que o que você está vendo, que este operar de Deus na tua casa, na tua vida, no meio dos teus, seja apenas o início daquilo que o Senhor fará ainda. Versículo 15 eu grifei também e quero compartilhar contigo, porque eu aprendo uma lição neste versículo 15. Olha que coisa linda. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós. Agora está aqui a lição. Chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo, conforme escreveu Paulo também, que nós recebemos do Senhor dons e capacidades diferentes, medidas diferentes. E a lição é, e isto é fundamental para ter paz e fazer bem o trabalho, eu preciso entender qual é o meu chamado, eu preciso entender qual é o meu lugar, qual é o meu espaço e qual é a minha medida. E dentro desta medida, oferecer o melhor para o Senhor. Nós recebemos de Deus dons e talentos e capacidades com uma medida. Olha aqui, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Não significa que obrigatoriamente este chefe de 10 tem que, com o tempo, passar a ser chefe de 100. Não significa que obrigatoriamente o chefe de 100, passado um tempo, deve ser chefe de milhares. Nós entendemos que o Senhor nos capacitou e nós precisamos entender
qual é a nossa missão, a nossa capacidade, o nosso dom, o nosso talento e desenvolvê-lo com alegria. Essa coisa de ficar medindo e se comparando, isso é muito nosso. No reino de Deus não existe isso não. Você se lembra dos discípulos? Quando perguntaram a Jesus: Senhor, quem é o maior? Quem vai sentar aqui? Quem vai sentar ali? Você se lembra? A resposta de Jesus: o menor no meu reino é maior do que qualquer um destes. Quer dizer, no reino de Deus não existe esse modo de medida. Amém? Que a gente possa aprender com isso. Para terminar o resumo do capítulo 1, eu sempre marco muita coisa e depois o tempo corre e aí eu não quero fazer um áudio muito longo e acabo deixando muitas coisas marcadas. Mas vai. Versículo 25, o final eu marquei uma frase que diz: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Tudo que Deus nos dá é bom. Às vezes a gente não entendeu o que Deus nos deu, mas é bom. Versículo 32. Mas nem por isto crestes no Senhor vosso Deus. Moisés está falando de um apanhado de coisas que o Senhor fez, mas o coração do povo ainda era duro. 37, eu termino agora. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Contra mim se indignou o Senhor, nos mostra uma coisa, nos faz entender uma coisa, que os juízos de Deus são imparciais. Alguém pode até pensar que Moisés era um filho queridinho de Deus, mas o versículo aqui está dizendo que não. Porque o Deus que julgou o povo, julgou também o Moisés. Os juízos de Deus são imparciais. O incidente é mencionado aqui porque suas consequências foram a exclusão de Moisés de Canaã, juntamente com a expulsão da geração mais antiga. Deus não tem filhos prediletos. A diferença está nas nossas escolhas, obedecer ou não aquilo que Deus nos pediu. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.